Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. Nós leremos os versículos de 3 a 11. Filipenses, capítulo 1, de 3 a 11. E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que lida, Deus. Obrigado por essa graça maravilhosa que nos atinge a todo momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco, Pai, todos os dias. Que nesse momento, Deus, que a Tua palavra foi lida, Pai, e vai ser exposta, o Senhor toque os nossos corações. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento onde nós estamos a todo tempo sendo tentados pela ingratidão e pelas murmurações diante das dificuldades da vida. Acontece dificuldades na vida, né? Só que nós, quando a gente olha para a sociedade, nós percebemos que existe uma tendência e existe até mesmo uma cultura em falar que, por exemplo, crente não pode sofrer. Fala também sobre que se acontece alguma coisa errada, a sua fé ela está sendo abalada. Você não está exercendo a sua fé como deveria exercer. Você deve estar com algum pecado, né? Nós, no meio secular, percebemos que existe uma cultura também do bem-estar, a cultura que vai dizer que você precisa em todo momento ter esse bem-estar, né? Seja nas redes sociais, no Instagram, onde ninguém publica momentos ruins de suas vidas, mas sempre tentam transparecer momentos maravilhosos, momentos bons, como se a vida fosse perfeita, né? Mas muitas vezes as pessoas têm sofrido com as suas mais diversas necessidades. E nisso tudo, quando o Evangelho precisa ser uma resposta a isso, existem muitas teologias que falam que se você está sofrendo, você não está bem com Deus. Muito pelo contrário, meus irmãos. Nós entendemos que, porque nós amamos a Jesus, que é chamado de servo sofredor nas Escrituras, nós podemos ter alegria também nos sofrimentos de Cristo. Nós podemos viver muitas vezes com dores, com lutas, mas mesmo assim nós podemos ter a alegria e a gratidão que provém pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. No texto que nós lemos agora pela manhã, eu gostaria de pelo menos tirar três lições para que a nossa vida de espiritualidade saiba corresponder da melhor forma diante do sofrimento. E as duas palavras aqui que eu gostaria de enaltecer essa manhã tem a ver com o nosso hino que cantamos, que é a alegria e a gratidão. Nós precisamos andar em alegria, em gratidão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está num momento muito difícil da sua vida. Ele está na sua primeira prisão em Roma.
E é interessante ver que a carta aos Filipenses, popularmente a gente sabe sobre o que se trata, fala sobre a alegria, né, mesmo diante dessa realidade, mas não apenas sobre a alegria, mas fala sobre como viver uma vida de humildade, onde a alegria é o resultado disso. A humildade não é simplesmente uma questão moral, mas essa humildade ela é baseada na pessoa de Jesus Cristo, de como nós podemos viver como Jesus vive, e termos a alegria na salvação por aquilo que Jesus fez em nossas vidas, independente das circunstâncias que nos assolam. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava preso, e nós com certeza temos nossas próprias prisões, nós temos nossas próprias cadeias, que precisam ser rompidas pelo poder do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, e nós precisamos buscar isso. Então a primeira lição que eu gostaria de trazer aos irmãos, é que a gratidão constante é movida por uma alegria constante. Dos versículos de 3 a 6, nós percebemos isso, né? Que essa gratidão, ela motiva o apóstolo Paulo a orar com alegria pelos seus irmãos filipenses, que estão ali em Filipos, né? Paulo fala pelo menos 2 vezes aqui, nesse trecho de 3 a 6, essa expressão, dou graças, né? E aqui a gente vê que existe uma motivação em comum entre o apóstolo Paulo e os filipenses, que é a proclamação do evangelho. A proclamação do evangelho é você simplesmente propagar uma boa notícia. É falar aquilo que Jesus faz na nossa vida. É falar que a nossa situação de miséria está resolvida em Cristo Jesus. Eu não estou falando da miséria financeira. O apóstolo Paulo também não está falando da miséria financeira. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a alegria e a salvação de que em Jesus, que vence toda e qualquer circunstância por meio da alegria de uma esperança vindoura, de uma esperança onde Jesus, ele voltará, resgatará o seu povo, e com ele viveremos eternamente, numa alegria infinita, numa alegria eterna. E nós precisamos lembrar disso, nós precisamos lembrar não apenas disso, mas sermos gratos por isso. E com isso, tendo a gratidão, o resultado vai ser a alegria. E o motivo de Paulo de orar pelos filipenses é por essa cooperação, né, constante dos irmãos filipenses que estão ali. Então a boa obra ela continuaria porque ela não dependia dos filipenses, mas do poder do Espírito Santo. Nós que conhecemos a Jesus, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nós vamos começar uma nova série de estudos, vamos falar sobre a salvação. E nós vamos falar muito sobre o poder do Espírito Santo, de como ele mantém a nossa alegria, de como ele mantém a nossa esperança, de como ele mantém a nossa salvação e faz tudo em nós, por meio de nós. E de que a obra, se existe alguma coisa que possa ser feita para a glória de Deus, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. E de fato existe. De fato existe. O maior interessado na propagação do Evangelho não somos nós, mas sim o próprio Deus. E enquanto isso, nós podemos fazer isso com gratidão e com alegria, sabendo que Jesus, da mesma forma como nos alcançou, pode alcançar os outros. A nossa forma de retribuir isso, a nossa gratidão é continuar falando de Jesus, porque é o Espírito Santo, é o único agente eficaz nessa aplicação da redenção. É Ele quem convence os homens do pecado, é Ele quem leva ao arrependimento, é Ele quem regenera e faz com que as pessoas sejam perseverantes e sejam capacitadas a abraçar a causa de Cristo e a viver na fé de Cristo. E nisso tudo nós devemos fazer com alegria, gratos, porque nós não estamos isentos da nossa consciência, da nossa vida de pecados como era antigamente, mas nós podemos ser gratos porque nos lembramos da onde que Jesus nos tirou, da onde que Jesus teve que ir para nos alcançar. Nós éramos uma ovelha perdida e Jesus, de uma forma miraculosa, de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, como nós lemos no Salmo 136, nessa misericórdia que dura para sempre, foi ao nosso resgate, veio até nós e nos salvou. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que compartilhar o Evangelho deve estar na alegria e no amor mútuo dos crentes em Jesus. Dos versículos de 7 a 8, ali a gente lê o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, por mais que ele saiba e por mais que ele seja um apóstolo, ele sabe que quando ele está conversando com os outros irmãos ali, ele precisa entender, e ele sabe disso, e nós precisamos entender e saber disso, que ele não era superior aos demais irmãos, por mais que ele tenha sido um apóstolo. Nós, como membros da Igreja de Cristo, precisamos olhar para o nosso próximo e não termos a soberba de pensarmos em algum momento que nós somos maiores ou melhores que os outros. Quando nós falamos da salvação, nós precisamos lembrar que não existe mérito em nós. Não existe qualquer obra que possamos fazer e que tenha a ver com a nossa perseverança. Muito pelo contrário, é Deus quem faz a obra em nós. E se nós fazemos alguma coisa, é porque Deus está fazendo por meio de nós. Então, quando nós compartilhamos o Evangelho, nós precisamos ter essa alegria de entendermos que estamos com outras pessoas que também foram alcançadas pela graça, foram salvas em Jesus. E por isso, todos podem ter a mesma alegria de estar propagando o Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele joga duas situações que parece que são, ele está querendo fazer uma oposição uma com a outra, entre as suas algemas e na defesa e da confirmação do Evangelho, onde praticamente ele quer dizer que independente da circunstância, eu posso estar preso hoje, eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu posso estar livre hoje, eu vou continuar pregando o Evangelho. E nisso existe a alegria, existe uma alegria no coração de Paulo, e nós precisamos lembrar disso. E é interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele vai usar um termo aqui, saudade, né? Ele vai falar assim: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Essa palavrinha, saudade, ela tem a sua tradução ali, que na língua portuguesa não fica muito clara, mas ela tem a intenção de falar sobre os membros superiores do ser humano, que na mentalidade grega, que filipenses eram habitantes de uma cidade de Filipos, que ficava na Grécia, no mundo antigo. Essa palavrinha que diz respeito aos órgãos superiores dos seres humanos, seja o coração, seja o fígado, seja os pulmões, estavam atrelados ao pensamento grego de estarem ali, desses órgãos ser um tipo de figura, um tipo de linguagem para denotar o mais profundo do ser humano, o lugar mais profundo onde o ser humano guarda a sua essência. E quando Paulo ele fala isso, ainda atrelando o afeto de Cristo Jesus, ele está dizendo basicamente assim: irmãos, vocês precisam amar como Jesus ama. Vocês precisam amar uns aos outros da mesma forma como Jesus te amou. Porque Jesus te amou de uma tal forma que vocês precisam exercer isso. Vocês são pequenos demais para o amor de Cristo. Vocês precisam transbordar esse amor de Cristo uns para com os outros. E por aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. É baseado nesse amor que a proclamação do Evangelho, ela ganha o sentido. Então nós, como cristãos, ao compartilhar o Evangelho, devemos estar na alegria e no amor mútuos, porque nós somos crentes em Jesus. Nós somos alvos diários e contínuos do amor de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o amor fraternal é o sustento da alegria e da gratidão. Dos versículos de 9 a 11, o apóstolo Paulo ele faz mais uma oração. Nos versículos 3 e 5, ele dá graças. E no final desse trecho, o apóstolo Paulo ele faz mais uma oração. Ele dá mais uma graça, né, ao Senhor. E ele fala o seguinte: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. O amor é algo que pode e deve ser desenvolvido mais e mais. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele mude o nosso coração em tudo que precisa ser mudado, porque o nosso coração precisa a todo momento ser moldado pelo poder do Espírito Santo. Esse amor de Jesus que habita em nós, que imerecidamente foi dado a nós, nós precisamos também pedir a ajuda do Espírito Santo, quem aplica a salvação no nosso coração, a estar desenvolvendo isso, para que nós amemos mais, para que nós sejamos sábios ao longo dessa jornada, para que nós possamos ser zelosos um com o outro. O cuidado exige que seja algo
pensado minuciosamente esse amor. E por isso, precisa que este amor fraternal seja pleno em conhecimento, em toda a percepção. Nós precisamos, sim, saber o que o nosso irmão tem passado. Nós precisamos, sim, falar com os nossos irmãos e saber quais são as dificuldades que ele tem. Aliás, o nosso convívio como povo de Deus é também ser usado pelo Espírito Santo para essa manutenção que o Espírito Santo faz no nosso meio, seja internamente, seja externamente. Podemos sim ser usados pelo poder de Deus a fim de sermos bênçãos na vida das outras pessoas. Devemos pedir para que Jesus transforme o nosso coração dia após dia, para que nós sejamos cada vez mais sensíveis e percebamos o que tem acontecido à nossa volta e para que nós sejamos uma resposta na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos andar assim em comunidade, e esse amor é zeloso, e é o que mantém os crentes alegres e gratos ao longo da jornada que eles vão viver. É um amor mútuo, é um povo só que é bombardeado a todo momento por esse grande amor, de um único Deus. Nós somos um povo de muitas pessoas, mas caminhando no mesmo amor, sendo gratos por causa desse mesmo amor, evangelizando, falando desse amor, para esse mundo que tanto carece do amor de Jesus. É por isso que nós devemos nos alegrar, é por isso que nós devemos ser gratos a todo momento, é por isso que nós não podemos baixar nossa guarda diante dessa sociedade que é ingrata, que murmura diante das dificuldades. Não podemos ficar quietos de pessoas falando do nosso Deus como se ele fosse um tipo de mordomo. Nós podemos e devemos falar do Deus que a Bíblia nos fala, do poder de Deus que é o Evangelho. Essa é a nossa missão, o nosso objetivo. Amém? Queria convidar os irmãos a mais uma vez a estarmos em oração e assim terminar esse tempo de culto. Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e que privilégio, Pai, que é fazer parte do povo de Deus. Obrigado, Senhor, porque temos comunhão com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos dá essa alegria, Pai. Coloca no nosso coração diariamente, Pai, a gratidão. Não deixa com que nós olhemos para a nossa volta, Pai, as grandes ondas que tentam nos derrubar e caiamos, Deus. Mas se por acaso, em algum momento, nós cairmos, Pai, nós afundarmos, que o Senhor estenda a sua mão quando nós estivermos gritando para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos salve. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós somos ingratos, nós murmuramos, mesmo diante das infinitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, de podermos estar bem, de podermos ter o alimento nas nossas casas. Obrigado, Deus, por tudo isso. Continua a moldar o nosso coração. Que sejamos sal e luz desse mundo, Pai, por onde nós formos, falando do Senhor Jesus e falando com alegria, não com pesar no espírito, mas sabendo que aquilo que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor ainda está fazendo e irá concluir até a volta do Senhor Jesus. Te louvamos, Jesus, que o Senhor seja conosco em todo momento, a fim de que o Senhor seja proclamado, que o Senhor cresça e que diminuamos, Pai, todos os dias das nossas vidas. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.